rubro-negro, tudo bem com vocês? Pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada, o Flamengo foi a Bragança Paulista e saiu com um empate 1-1 contra o Red Bull Bragantino. Antes de falar um pouco sobre esse jogo aqui no Ligado no Lance, eu preciso lembrar você que já está disponível o Clube de Membros do Covil Rubro Negro. A partir de R$ 2,99 você já ajuda o trabalho do canal, tem diversas vantagens, como vídeos exclusivos, um grupo do WhatsApp só para membros e uma infinidade de vantagens. Tem 3 níveis, começando em R$ 2,99. É o preço de um cafezinho e você já ajuda demais ao trabalho aqui do canal. Venha fazer parte da família do canal que mais cresce no YouTube. Seja membro já aqui do Covil Rubro Negro. Bom, olha, mais uma partida em que o Flamengo não joga bem, decepcionou. Na verdade, se decepcionar não é bem a palavra, né? Na verdade, superou as expectativas, mas decepcionou quem esperava uma boa atuação antes de jogarmos pela Libertadores. O fato é que, mais uma vez, o Tite mexeu muito no elenco, visando, obviamente, a preparação para a Libertadores, mas o time não se entrosa. Todo jogo troca 3, 4, 5 jogadores, não dá para entender. O torcedor já não tem mais o 11 inicial na cabeça. Quer ver? O Flamengo entrou hoje com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, olha, apostando na lei do ex, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Alan no meio-campo, com o Igor Jesus também na contenção e o De La Cruz, que faz as duas funções, né? Tanto cria quanto marca. E aí na frente, pasmem os senhores, o Gerson como ponta direita, Bruno Henrique na ponta esquerda e Pedro como centroavante. Algumas pessoas, até quando viram a escalação, pensaram, poxa, mas aí então ele vai fazer o 4-4-2, né? O Gerson vai ficar ali no meio campo, municiando Pedro e Bruno Henrique, Pedro como centroavante e o Bruno Henrique ali saindo como o segundo atacante, servindo o Pedro. Não, ele não abriu mão do seu esquema de 2 pontas, né? Que o pessoal brinca nas redes sociais, os pontinhas burros, e não deu outra. Gerson, por mais polivalente que ele seja, já jogou até assim no Olympique de Marseille com, adivinha, Sampaoli era o técnico na época, mas não é dele, ele não é ponta direita, ele é um jogador mais de marcação, sabe criar, sabe sair com a bola, também com habilidade, mas não é para isso. E o Flamengo se viu obrigado a mudar esse esquema rapidamente, porque tomou um banho de bola do Bragantino. Eles abriram o placar ali por volta dos 20 minutos, né, numa jogada que é o nosso calcanhar de Aquiles há décadas, a bola aérea. O Flamengo perdeu todas pelo alto, perdeu no chão também, perdeu no meio campo, e o Bragantino no primeiro tempo deitou e rolou em cima da nossa zaga. Todo o ataque deles, todo o contra-ataque, porque sim, o time do Pedro Caixinha gosta de ter a bola no pé, é um time que gosta muito de rodar a bola, de trabalhar com ela, não é aquele time que entrega a bola no pé do Flamengo, e muito pelo contrário. E o Bragantino teve muitas oportunidades para abrir até um resultado mais elástico no primeiro tempo. Boa atuação do Rossi, porque a zaga realmente estava tomando um baile batendo cabeça. O gol saiu na bola aérea, ali por volta dos 20 minutos. Pedro Henrique, se você não se lembra, esse Pedro Henrique é importante na história do Flamengo, porque ele, em 2022, jogava no Atlético Paranaense e foi ele o expulso naquela final da Libertadores, final única de Guayaquil, que abriu o caminho para logo depois o Flamengo fazer o gol com o Gabigol e ser tricampeão da América. Mas o Pedro Henrique, dessa vez, foi vilão na história, né? Abriu o placar, primeiro gol dele com a camisa do Bragantino, aliás, e era para ter sido muito mais, porque o time de Bragança Paulista veio com muita potência. Toda vez que chegava no ataque, no contra-ataque, tinha 1 ou 2 jogadores na sobra desmarcados. O Flamengo tomou um baile no primeiro tempo e por muito pouco não saiu com resultado mais elástico. Veio o segundo tempo e o Tite, aliás, no primeiro tempo ainda o Flamengo mexeu, tirou o Igor Jesus para colocar o Luiz Araújo, então o Gerson volta para o meio campo e o Luiz Araújo vai lá para a ponta direita, mostrando que o Tite errou mesmo na escalação. Veio o segundo tempo e aí o time do Bragantino é que perdeu o fôlego. A gente está acostumado a ver o Flamengo jogar só um tempo e no segundo tempo morrer, não ter mais condição física de atuar. Foi o que aconteceu com o Bragantino. Mesmo as alterações do Pedro Caixinha, que tem um excelente banco de reservas para o orçamento que tem, não surtiram efeito, muito pelo contrário. O time perdeu o meio-campo e o Flamengo começou a se empolgar mais. Nossa pontaria que hoje foi, olha, um desastre no primeiro tempo, mas o Flamengo se acertou um pouquinho no segundo tempo. O Pedro nulo mais uma vez, pouquíssima participação, e o Bruno Henrique errando todas, mas no segundo tempo o Flamengo conseguiu se encaixar um pouco melhor.
Com as entradas de Lohan e Vinha ao longo do segundo tempo, Ayrton Lucas foi outro que não jogou nada. Só teve um lance bom do Ayrton Lucas e mesmo assim, numa bola que ele acabou roubando ali na sorte, uma falha do zagueiro do Bragantino, ele conseguiu criar um ataque ali pela esquerda. Fora isso, água, não jogou nada mais uma vez o nosso camisa meia dúzia. Com as entradas do Lohan e do Vinha, o time melhorou muito em campo, foi soberano e conseguiu o empate num passe magistral do De La Cruz para o Bruno Henrique, que mesmo muito marcado botou a bola no fundo da rede. A partir daí, dos 15 minutos do segundo tempo para frente, o Flamengo jogou muito, merecia vencer, mas não teve competência para isso, né? O Tite, ele deve ter alguma coisa contra o Carlinhos, porque é inadmissível. Você, num dia em que a sua pontaria está ruim, está atacando menos, está precisando fazer gol, e principalmente quando empatou o jogo já ali por volta dos 34, 35 do segundo tempo, o Flamengo precisava de gol. E quem tem no banco de reservas para fazer gol? Matheus Gonçalves, que acabou de voltar de empréstimo ao Bragantino, tem o Vitor Hugo, tem o Gabigol, que não aguentaria jogar muito tempo, mas 10 minutinhos ele poderia jogar, e o Carlinhos, um dos maiores artilheiros do Campeonato Carioca, contratado junto ao Nova Iguaçu para fazer gol. Ele não pode jogar na Copa do Brasil, porque atuou pelo Nova Iguaçu nas fases iniciais. Ainda não pode jogar na Libertadores, só se o Flamengo for às oitavas de final para frente é que ele poderá ser inscrito. Então, um jogador que só pode atuar no Campeonato Brasileiro, o que é que o Tite tem contra ele que não coloca um centroavante, um jogador alto, para fazer gol? São dessas coisas que não dá para entender o trabalho do Tite. Infelizmente, mais uma vez, ele não colocou o Carlinhos em campo e o Flamengo saiu com esse empate. Lampa os beiços, torcedor, porque o Flamengo não mereceu vencer a partida. Teve 10, 15 minutos muito bons, 30 minutos de futebol aceitável, mas olha, não mereceu vencer. Pelo acumulado da partida, pelo contexto do jogo, os torcedores do Bragantino estão lamentando muito mais esse empate do que nós temos a lamentar, porque a gente já contava com essa derrota na bagagem. Deixei para falar no final da questão da arbitragem, né? Ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, o árbitro errou em anular um cartão vermelho dado a um jogador do Bragantino que fez uma falta dura em cima do De La Cruz, que tinha clara e manifesta possibilidade de gol. A alegação foi que no começo da jogada o De La Cruz teria feito uma falta em cima do jogador do Bragantino, o que as imagens do VAR não mostraram de forma conclusiva. Muito pelo contrário, dá para ver a imagem que ele tropeça na jogada. Você pode até discutir na sequência do lance se a falta foi realmente para cartão vermelho. Você pode discutir se o De La Cruz não estaria em posição de impedimento, mas a justificativa de anular o cartão vermelho por conta de uma suposta falta do De La Cruz não é aceitável. Foi realmente uma operação sem anestesia, o que fizeram já no primeiro tempo em cima do Flamengo. E no segundo, alguns lances de pênalti que poderiam ter sido marcados, discutíveis, é bem verdade, e no final da partida um lance em que o árbitro sequer foi olhar no VAR. Não teve o mesmo rigor do primeiro tempo, onde ele gastou 4, 5 minutos para rever essa expulsão, não teve o mesmo rigor. E aí, meus amigos, a diretoria que não trabalha resolveu trabalhar no microfone, porque é o único lugar onde eles sabem aparecer. Quando a fase está ruim, o nego desliga o celular, esquece a senha das redes sociais, só aparece para reclamar na televisão. Bruno Spindel pediu para falar com a reportagem do Premier e deu uma longa entrevista dizendo quase a mesma coisa que o John Textor disse, mas de uma forma mais subliminar, uma forma mais subentendida para não receber punição. Deve ser denunciado pelo STJD, mas pelos termos que ele utilizou, dificilmente receberá uma punição. Fato é, Tite se recusou a dar entrevista, pelo menos foi isso que o clube disse, né? O clube disse que o Tite não ia falar e os jogadores também. Jogadores na zona mista não falaram com a imprensa que foi até lá, a Bragança Paulista, né? Justamente para ouvi-los. E quem falou foi Marcos Braz e o próprio Bruno Spindel. Olha, em contexto de ano eleitoral 2 vezes, né? Porque seu Marcos Braz quer a reeleição e seu Cacau Cota, o que ele faz no Flamengo? Nada, né? Além de passar vergonha, nada. É outro que também está querendo se eleger.
né? Eles têm pretensões eleitorais aqui na cidade do Rio de Janeiro e não acho justo, não acho digno que eles estejam na condução dos trabalhos do Flamengo, seja na diretoria de relações externas, seja na vice-presidência de futebol. Mas como temos um presidente fraco, uma rainha da Inglaterra, que só abre a boca para desmerecer os ídolos históricos do Flamengo, seja de 81 ou seja da geração vitoriosa a partir de 2019, então ele tem que se manter no poder, fazendo agrados a determinados grupos políticos. Mas o Flamengo não deveria deixar que o Marcos Braz, com todos os seus antecedentes, inclusive criminais, abrisse a boca para falar de arbitragem, sendo que ele mesmo não deveria estar ocupando o cargo em função das suas pretensões no final do ano. O fato é, vamos agora para uma semana muito complicada. O Flamengo vai treinar na casa do seu próximo adversário do Campeonato Brasileiro. Algum gênio teve essa ideia de levar o rubro-negro, que vai jogar no Chile, permanece no estado de São Paulo, vai agora para a capital e vai treinar no CT do Corinthians. Só que o Corinthians é o nosso próximo adversário no sábado que vem pelo Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. Não faz sentido nenhum para mim, porque vai ter um dronezinho, vai ter um binóculo, vai ter gente espiando o trabalho do Tite, certamente. Então, para mim, não é uma boa ideia, mas quem tem que responder isso não sou eu não trabalho no rubro-negro. O fato é, vamos agora para o Chile, com essa escala em São Paulo, o Flamengo fica em São Paulo, na capital, e depois viaja para o Chile, uma viagem complicada. Não vamos jogar no estádio do Palestino, porque este não foi liberado pela Conmebol. Vamos jogar no estádio do Coquimbo Unido, uma outra equipe também lá do Chile, mas que, inclusive por coincidência, é um estádio onde o Bragantino também vai jogar, na Sul-Americana, em outra oportunidade. E o Flamengo vai ter que vencer o Palestino. Não tem negociação, não é uma carne assada. Aqui no Maracanã foi só 2-0, poderia ter sido mais, e a gente vai ter que vencer e vencer muito bem para não complicar a nossa situação lá nas penúltimas rodadas que faremos aqui no Maracanã. É um último jogo dessa primeira fase fora de casa, mas não tem jeito, tem que vencer e vencer muito bem para se credenciar na Libertadores. Um grande abraço a todos, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, galera!